Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui na Tua presença, pedimos que agora fales conosco através da exposição da Tua palavra. E, Senhor, que os nossos corações sejam levados por Ti, para Ti mesmo, Senhor. Que sejas honrado e glorificado em tudo que for dito e feito aqui nesse lugar. E que nós sejamos achados dignos de Ti por Jesus Cristo, Senhor. Perdoa os nossos pecados, pois é em nome de Jesus, porque oramos agradecidos. Amém. Por favor, abra a sua Bíblia no capítulo 24 do livro de Josué. Eu vou ler os versículos do 1 ao 13. O tema da nossa mensagem é Lições da Graça de Deus no Antigo Testamento. Lições da Graça de Deus no Antigo Testamento, Josué 24, do 1 ao 13, diz: Josué 24, do 1 ao 13 diz: Depois Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os chefes, os juízes e os oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Antigamente vossos antepassados, como Terá, pai de Abraão, e Naor, habitavam além do rio e cultuavam a outros deuses. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão de além do rio, o conduzi por toda a terra de Canaã e também multipliquei a sua descendência. Eu lhe dei Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei como propriedade o monte Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com os meus feitos naquela terra, e depois eu vos tirei de lá. Depois que tirei vossos pais do Egito, chegastes ao mar, e os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros, até o mar vermelho. Quando os vossos pais clamaram ao Senhor, Ele pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e lançou sobre eles o mar e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitaste no deserto muito tempo. Então eu vos trouxe a esta terra dos amorreus, que habitavam além do Jordão, e que batalharam contra vós. Mas eu os entreguei na vossa mão, e vos apropriastes da terra deles. Assim eu os destruí de diante de vós. Então Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, armou um ataque contra Israel, e mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Mas eu não quis ouvir Balaão. Por isso ele vos abençoou, e eu vos livrei da sua mão. E quando atravessastes o Jordão, e chegastes a Jericó, os homens de Jericó batalharam contra vós, como também os amorreus, os perizeus, os cananeus, os heteus, os girgazeus, os heveus, os jebuseus, mas eu os entreguei na vossa mão. Pois enviei o terror diante de vós, que os expulsou, como aos 2 reis dos amorreus. Nada aconteceu pela vossa espada, nem pelo vosso arco. Eu vos dei uma terra em que não trabalhastes, em cidades que não edificastes, onde agora habitais, e comeis de vinhas e de olivais que não plantastes. Amém? Irmãos, podem sentar. É comum ouvir-se dizer que o Deus do Antigo Testamento é um Deus muito nervoso, muito rigoroso, e alguns dizem que o Deus do Antigo Testamento é de fato um Deus assassino, porque permitiu que Israel destruísse as nações de Canaã, matando crianças, velhos, decrépitos e todas as pessoas. E dizem ele, o Deus do Antigo Testamento é ao contrário do Deus do Novo Testamento, que é todo amor e que envia o seu Filho para morrer por todos, não imputando aos povos os seus pecados. Você sabe que no início da igreja cristã, para vocês que estudam a história da igreja, surgiu um homem chamado Marcial, lembra dele? E ele era muito rico e mandou fazer, imprimir uma Bíblia, na época, não sei como é que dizia isso, e mandou confeccionar uma Bíblia, da qual tirou todos os livros do Antigo Testamento e no Novo Testamento, todas as citações que tinham ao Deus do Antigo Testamento e ao povo judeu, ele também mandou tirar. Quer dizer, com uma Bíblia desse tamanhico, né? Mas ao contrário do que dizem os inimigos do Senhor, o Deus do Antigo Testamento é um Deus tão gracioso quanto o do Novo Testamento. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com os irmãos nesta noite. Só gostaria de pedir que todos,
usassem suas Bíblias para a gente ver algumas referências, porque é muito importante que quando a gente fala da Bíblia, você abra a sua Bíblia, porque senão vai ficar a minha ideia. E eu quero, e todo pregador que teme a Deus quer, que o povo de Deus conheça o que Deus diz, não o que o pregador diz. Eu vejo muito isso em muitos lugares, que as pessoas citam jargões, citam ditados, citam coisas que são do pregador, mas eles não conseguem citar a palavra de Deus. Então, quando você é posto diante de uma situação em que exige que você tenha algum conhecimento bíblico, você não tem, porque na hora que a gente vai usar a Bíblia, você não usou a sua. Então, eu queria que você usasse a sua Bíblia para que acompanhássemos todos as citações que Deus faz sobre esse importante assunto, que é a graça de Deus no Antigo Testamento. Tem muitos outros textos no Antigo Testamento que falam sobre a graça de Deus. A graça de Deus não é um conceito do Novo Testamento, é um conceito da Bíblia. Deus é gracioso tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E nós vamos ver isso aqui, usando esse texto e alguns outros textos que eu pretendo citar com os irmãos, e espero que você abra sua Bíblia. Não tenha preguiça de abrir sua Bíblia. Você está em contato com a mente de Deus quando você abre a sua Bíblia. Você está em contato com a palavra do Deus eterno quando abre sua Bíblia. Quando você abre sua Bíblia, Deus está literalmente falando conosco. Amém? Em primeiro lugar, aqui é uma convocação de Josué ao povo de Israel. Então ele chama todos os líderes, todos os juízes, todos os príncipes das tribos, e eles vêm e se reúnem com Josué em Siquém. Mas uma coisa primeira que eu vejo aqui nesse versículo 1 é que diz assim: depois Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, quer dizer, todo o povo de Israel, e chamou os anciãos de Israel, os chefes, os juízes, os oficiais. Mas eles se apresentaram diante de quem? O que está escrito no texto? Eles se apresentaram diante de Deus. É como o povo de Deus faz quando é convocado para vir ao templo. Aqui no nosso caso, por exemplo, nós temos os nossos cultos regulares, para o qual os crentes são todos convocados. Mas uma grande consciência que todos nós devemos ter é que nós não vimos aqui por mero capricho, porque nos acostumamos, porque é legal, porque nós vamos encontrar os irmãos. Não. Todos devemos ter essa consciência de que nós nos reunimos diante de Deus para ouvir as suas palavras. Você não está em qualquer lugar. Você está diante de Deus, como o povo de Israel esteve no deserto. E quando Josué abre então sua boca, ele vai instruir o povo de acordo com a revelação de Deus. Por isso que ele vai falar da graça de Deus. Sempre que o povo de Deus está reunido, Deus fala da sua graça. E a graça de Deus é um assunto assim muito complexo, é muito grande a gama de informações que nós temos na Bíblia sobre a graça de Deus. A gente sempre define a graça de Deus como um favor imerecido. E de fato é um favor e também não é merecido mesmo. E nós veremos sobre isso. Mas uma coisa que já deve ficar posta nas nossas mentes é que Deus age graciosamente quando o que Ele faz não depende de nós. Se Deus agir com coisas sobre as quais nós temos que também realizar alguma coisa, isso não é graça. A graça de Deus só é vista e mostrada quando nós temos a consciência de que Deus faz todas as coisas e nós somos apenas beneficiários do que Deus realiza. Se não for assim, não é graça. Quando a Bíblia fala de graça, é porque é de graça. Se você chega num lugar para comprar alguma coisa e a pessoa te dá aquela coisa, só uma pessoa sofreu prejuízo, que foi quem te deu. Certo? Ou errado? Você vai comprar. Você chega na loja e vai comprar um carro. Encontra lá o vendedor e fala o seguinte: hoje eu amanheci muito disposto a dar um carro para você. Escolha um carro aí na loja. E você escolhe. É claro que você vai escolher o melhor. Quem não escolheria? E o vendedor fala: vou fazer a papelada, o carro é seu. Então, mas eu não tenho dinheiro para comprar esse carro. Ele vai falar para você: mas quem está falando em dinheiro? Eu estou te dando esse carro. Isso é graça porque é de graça. Com Deus acontece a mesma coisa. Toda vez que a gente fala, eu faço a minha parte, Deus faz a dele. Isso não é graça. Aliás, esse conceito é completamente estranho à Bíblia. Não existe a minha parte. Como disse o pastor Donald certa vez aqui, a nossa parte na salvação é só pecar. O resto, ou tudo,
Deus é quem faz. E a gente vai ver isso aqui nesse trecho que nós escolhemos para a leitura nesta noite. Então o povo se reúne diante de Deus, em Siquém, para ouvir a palavra de Deus, é claro. E quem vai ser usado para falar a palavra de Deus é o servo dele, Josué. Então Josué dirige a palavra ao povo e começa dizendo uma coisa bem interessante. Josué vai lembrar ao povo, olha aí no versículo 2 que nós lemos. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente vossos antepassados, como Terá, pai de Abraão, e de Naor, habitavam além do rio, e faziam o quê? Cultuavam outros deuses. Sempre que a Bíblia nos fala de graça, vai falar da nossa incompatibilidade com Deus, da nossa impossibilidade de fazer alguma coisa que agrade a Deus. Na verdade, a vida sem Jesus Cristo é uma vida que desagrada completamente a Deus. Não importa o que você faça sem Jesus Cristo, você desagrada a Deus. E se você fizer muitas coisas boas, você desagrada a Deus com as suas coisas boas. E se você fizer muita coisa ruim, desagrada a Deus com suas coisas ruins. A Bíblia diz que tudo que não é de fé é pecado. Então todos os atos humanos feitos à parte de Jesus Cristo não agradam a Deus e são pecaminosos. Então não existe nem bem que nós seres humanos possamos fazer para receber de Deus algum favor. Nós recebemos tudo dele gratuitamente. E essa é a beleza do Evangelho. Então o que é que Josué vai falar do povo de Israel? Vai falar dos antepassados de Israel. Os pais de Abraão, eles habitavam além do rio Eufrates e serviam a outro Deus, não conheciam o Deus de Israel, que nem Israel existia ainda, eles não conheciam o Deus dos céus, eles cultuavam outros deuses, eles não perguntavam por Deus, eles não procuravam por Deus. Então a primeira coisa que você deve saber quando fala da graça de Deus, ou quando a Bíblia fala da graça de Deus, é que você não tem mérito nenhum diante de Deus. E é isso que Josué está dizendo ao povo de Israel: os vossos pais foram chamados não porque tinham méritos, porque não tinham. O que Josué quer aqui é mostrar e deixar bem claro que eles não podiam apresentar nenhum mérito diante de Deus para Deus tê-los chamado. Com relação a nós, os crentes, trazendo esse texto para o Novo Testamento, lá em Romanos 5:8, o que está escrito? Deus prova seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós o quê? Pecadores. Então, Deus prova o seu amor para conosco, e aí onde se revela o amor de Deus, é que Ele fez alguma coisa por amor, mas sem exigir nada em troca, sem esperar nada em troca. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu, sendo nós ainda pecadores. Abra sua Bíblia também na Epístola aos Efésios, capítulo 2, por favor. Versículos 11 e 12 diz assim: da mesma forma que Josué chama o povo de Israel a lembrar-se de que os seus antepassados não tiveram nem mérito diante de Deus, diz aqui em Efésios 2, 11 e 12, falando para nós, todos os crentes de todas as épocas: portanto, lembrai-vos de que, no passado, vós, gentios por natureza, chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, estáveis naquele tempo, como? Sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Como estavam os antepassados de Israel? Estavam dessa forma. Como estávamos nós? Do mesmo jeito. Sem esperança, sem Deus, estranho aos conceitos de Deus, às promessas de Deus, e nada fizemos para que Ele tivesse amor por nós e graciosamente nos chamasse. Então Josué vai falar aqui, no trecho que nós lemos, para os israelitas essas coisas. Em primeiro lugar, não havia mérito nos antepassados de Israel. Em segundo lugar, no versículo 3, ele vai dizer: Deus está falando, olha só, apesar da falta de méritos, Deus está falando: eu, porém, tomei a vosso pai Abraão da além do rio, o conduzi por toda a terra de Canaã e também multipliquei a sua descendência.
dizer, não havendo méritos nenhum, quem toma a iniciativa de eficazmente chamar Abraão é Deus. Abraão veio a Deus porque Deus, com sua eficácia, chamou Abraão. Não pelos méritos dele. O profeta Isaías, no capítulo 51, versículo 2, ele nos chama a olhar para Abraão. 51:2 de Isaías diz assim: olhai para Abraão vosso pai e para Sara que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Então Deus vai falando aqui para que se olhe para o que ele faz para Abraão, por exemplo, e vai mostrar que, independentemente de qualquer mérito deles, é Deus quem os chama. Até porque, irmãos, a Bíblia nos diz claramente que não há como a gente agradar a Deus sem conhecê-lo. Mas alguém pode dizer, não, eu posso conhecer a Deus. Eu posso conhecer a Deus pelas coisas criadas. Isso é uma coisa, qualquer dia eu falo sobre isso. Mas Deus, como Salvador, como aquele que se revela, como aquele que tem vontade, como aquele que realiza coisas, nós só podemos conhecê-lo pela revelação dele próprio. Por quê? Porque a Bíblia diz, em 1 Timóteo 6,16, que Deus habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu e nem pode ver. Então, como você vai conhecer um ser que habita numa luz inacessível, a quem você nunca viu e nem pode ver? Como? Não há como. Então, o que Deus vai fazer? Deus vai agir por sua vontade e com toda eficácia chamar aqueles que Ele deseja. Você não vai a Deus por iniciativa própria. Você vai a Deus por iniciativa dEle. É o que Deus fez com os antepassados de Israel. Na segunda epístola de Pedro, vejam só se não acontece a mesma coisa com a gente. Segunda de Pedro 1, 3 e 4. Diz assim, segunda de Pedro 1, 3 e 4 diz: seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Entenda essa frase como aquele que nos chamou por sua livre vontade, pelas quais, por sua glória, pela sua virtude, Ele nos deu suas preciosas e mais sublimes promessas, para que, por meio delas, vos torneis participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça ou da concupiscência. Então, da mesma forma que Deus chama eficazmente Abraão e os antecedentes de Israel, Deus chama eficazmente a cada um de nós também, por sua própria glória e por sua própria virtude. E por causa do seu chamado, Ele nos concede o seu Espírito Santo e nos dá que sejamos possuídos da sua própria natureza. Significa que você é filho do seu pai, da sua mãe, você tem a natureza, o DNA do seu pai e da sua mãe. Quando você é chamado por Deus, você recebe o Espírito Santo de Deus na sua vida, que te torna participante da natureza dele. Isso é o DNA de Deus na sua vida. Isso você não adquire porque quer. Quando, digamos que você queira ser adotado por um pai e uma mãe importantes, e digamos que esse pai e essa mãe importantes te queiram como filho, você nunca vai ter a natureza deles. Vai? A mesma coisa acontece com os crentes. Você não tem a natureza divina em você porque você quer. Você tem porque Deus deu. Deus incutiu em você, imputou a você, deu a você. Essas coisas todas acontecem na vida do crente, na vida daqueles que Deus chama, como eu já falei anteriormente, por iniciativa própria dele. Mais uma vez em Efésios capítulo 1, veja comigo aí, Efésios capítulo 1, versículo 4, diz assim, mas eu vou ler o 3 antes, para a gente ter uma ideia geral do que diz
Efésios 1, 3 e 4 diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Veja que ele diz que nós fomos abençoados em Jesus Cristo com todas as bênçãos espirituais, inclusive a adoção de filhos. E diz no versículo 4: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Deus nos elege em Cristo e nos chama pelo seu poder. E nos chama com uma finalidade específica, de que o Senhor Jesus Cristo seja refletido na nossa vida. Isso só acontece porque Ele chama, porque Ele realiza. Isso não é coisa sua. A santificação do crente não é coisa sua. É obra do Espírito Santo de Deus que habita em você. Por mais que você queira ser santo, você não vai conseguir, a não ser que você dependa exclusivamente da graça de Deus para viver uma vida de santidade que agrada a Deus. Não importa quantas regras você vai impor a você mesmo, você não vai cumprir. Mas tudo que você fizer em submissão a Deus, a palavra de Deus, isso se cumprirá na sua vida, porque é realizado por Deus. Nós não temos força nem poder para realizar coisas espirituais. Só Deus pode fazer isso em nós. Em Efésios 1, 4, nós vemos isso. Quando Deus chamou Abraão, e aqui Josué fala isso no versículo 4 do texto que nós vemos, deu Isaac, deu Jacó, e tal. Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus, deu-lhe a promessa de que nações seriam abençoadas através dele. É claro que no capítulo 12 do Gênesis, Deus disse que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Estava se referindo ao Messias que viria da descendência de Abraão. Mas o grande problema era que Abraão nem filhos tinha. Nem Sara podia dar à luz. Ela era estéril, a Bíblia diz isso. No capítulo 15 do Gênesis, vai acontecer uma coisa bem interessante. Veja comigo. Depois que Abraão venceu os reis da Mesopotâmia, trouxe Ló de volta, os cativos. Capítulo 15 do Gênesis. Olha, eu vou ler até o versículo 6, do 1 ao 6. Veja o que diz. Gênesis 15, do 1 ao 6 diz: depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, dizendo: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo, o teu galardão será muito grande. Então disse Abraão, olha do que Abraão vai se queixar: ó Senhor Deus, que me darás, já que hei de morrer sem filhos, e o herdeiro da minha casa é Eliezer, de Damasco, é um servo dele. E Abraão prosseguiu: tu não me deste filhos, um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então veio a palavra do Senhor: ele não será teu herdeiro, mas aquele que proceder de ti mesmo será teu herdeiro. Então levou para fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se é que consegues contá-las. E acrescentou: assim será a tua descendência. No versículo 6, Abraão creu no Senhor, e o Senhor atribuiu-lhe isso como justiça. Abraão tinha uma promessa de Deus de ser pai de nações, mas não havia possibilidade de ele ser pai de nações sem filhos. E ele está muito preocupado com isso. Então ele ora a Deus, e Deus aparece e fala: Abraão, não fique triste, eu sou o teu escudo, sou o teu grandíssimo galardão. Mas Abraão falou: Senhor, mas o que o Senhor vai me dar? Porque eu estou velho, minha velha está velha, e eu não tenho filhos. Deus falou: então vem aqui. Era noite, Deus falou assim: olha para o céu. Abraão olhou para aquele céu lá no Oriente Médio, cheio de estrelas. Deus falou: quantas estrelas? Não dá para contar. E Deus falou para ele: assim será a tua descendência. E o versículo 6 fecha com chave de ouro. O que acontece? Creu Abraão em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Por que eu li esse texto? Porque veja só, irmãos, eu estava dizendo que a graça de Deus se revela quando nós não podemos fazer nada. A graça de Deus sobre Abraão, não só para a salvação, mas para todas as coisas da vida, se revelou aqui também. Mas a chave de tudo isso está no versículo 6. Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Lá na Epístola aos Romanos, capítulo 4, veja comigo, por favor.
Romanos 4, 23 e 24. Veja que comparação o apóstolo faz com os crentes. 4, 23 e 24. Diz assim: mas não é só por causa dele que está escrito que isso lhe foi atribuído, mas também por nossa causa, a quem a justiça será atribuída a nós que cremos naquilo que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Então veja só que as coisas que acontecem no Antigo Testamento se repetem no Novo Testamento. O Deus da graça do Antigo Testamento é o Deus da graça do Novo Testamento. O Deus que imputa a justiça da fé a Abraão é o mesmo Deus que imputa a justiça da fé a nós também. Então não há diferença. Quando alguém disser para você que o Deus do Antigo Testamento é um Deus muito rigoroso, rancoroso, você fala, não é. A Bíblia mostra claramente que o Deus do Antigo Testamento é um Deus tão gracioso quanto o Deus do Novo Testamento e que não há diferença nenhuma entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Na verdade, eu estou usando a frase errada. Eu estou chamando o Deus do Antigo Testamento de Deus do Antigo Testamento. E estou chamando o Deus do Novo Testamento de Deus do Novo Testamento. Não existe o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Deus é um só. Amém. E outros fatos da graça de Deus vão se revelando nesse texto aqui de Josué, que nós lemos. Quando Deus diz, no versículo 5, então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com meus feitos naquela terra, e depois eu vos tirei de lá. Veja que Deus está agindo sempre por livre vontade aqui nesse texto. Quem enviou Moisés e Arão para tirar Israel do Egito? Quem? Então, foram Moisés e Arão que escolheram? Você não encontra em lugar nenhum da Bíblia Moisés ou Arão escolhendo ser aquelas pessoas pelas quais Deus vai agir. Quem manda, quem escolhe é Deus. Então Deus escolheu tanto Moisés como Arão. E Deus fala, então eu enviei Moisés e Arão. Isso é graça de Deus. Isso é graça. Quem enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados? Foi você que pediu? Foi você quem quis? Você conhecia Deus? No livro do profeta Isaías, capítulo 65, versículo 1, diz assim, olha o que Deus está falando a respeito de todos os povos. 65, 1 de Isaías, Deus diz assim, fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. Eu disse a uma nação que não clamava pelo meu nome. Estou aqui, estou aqui. Então é Deus quem faz todas as coisas. É Deus quem se revela. É Deus quem chama. É Deus quem convence. Eu estou pregando aqui a palavra de Deus. Mas sabe quem convence pessoas que não têm Jesus como Salvador? O Espírito Santo. E de que forma que ele convence? Por sua livre vontade. Por sua graça soberana. Não é pelo meu discurso, não é porque você quer. A palavra de Deus diz aqui, Deus diz, fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim. Então Deus se revela de uma forma especial às pessoas que Ele vai chamar, que Ele quer chamar. A essas pessoas Ele convence que são pecadoras. E essas pessoas ouvem a voz do Espírito Santo de Deus, então são salvas pela graça de Deus. Mas não é porque você quer, é porque Deus quer. Porque se depender de você, você tem mérito para estar diante de Deus. E a Bíblia diz que não existe mérito nenhum. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós. É um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então se você, como diz Paulo no capítulo 4 de Romanos, se você tem alguma coisa pela qual você acha que pode orgulhar-se diante de Deus, jactar-se diante de Deus, tire isso da sua cabeça. Você foi salvo pela livre graça de Deus, por iniciativa de Deus, porque Ele quis e te chamou. Como chamou Israel, como chamou Abraão, como chamou todos os santos do Antigo Testamento e do Novo também. Uma outra coisa que Josué chama a atenção do povo, nos versículos 6 e 7, é que quando o povo de Israel estava saindo do Egito, vocês conhecem a história, né?
o exército do faraó veio perseguindo o povo para trazê-los de volta à escravidão. Então Josué diz: e vossos pais clamaram, e eu pus uma escuridão entre vós e o exército do faraó, para que ele não se aproximasse de vocês. Deus ouvir as nossas orações é um ato gracioso de Deus. Oração não é sacrifício. Você não, assim, vou fazer um sacrifício, vou orar. Está errado. Você faz sacrifício para conversar com seus amigos? Oração é conversa de quem tem intimidade. A quem você conta os seus segredos? Às pessoas com quem você tem amizade. Em quem você confia? Nos seus amigos. Oração é isso, irmãos. Oração é conversa de amigos. Jesus disse: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto eu ouvi de meu Pai, eu participei a vocês. Ou seja, quando Jesus fala com o seu povo, quando o seu povo fala com ele, isso é acima de tudo um ato de amizade. É um ato de confiança. É um ato da graça de Deus. Imagine se você tem condições de entrar em qualquer palácio desses aí da vida, lá no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, lá no Planalto, para falar com essas pessoas que governam o país. Imagine se você tem acesso, pelo menos. Você tem acesso? Você já tentou? Você vai na Inglaterra, aí vai para o Palácio de Buckingham. Você tem acesso à rainha da Inglaterra? Agora, se a rainha, ou o presidente, ou o governador quiser conversar com você, ele diz: pode deixar ele entrar, vai falar para a guarda dele, pode deixar ele entrar que eu quero conversar com ele. E quando nós oramos com Deus, isso é um ato da graça de Deus. O Deus Todo-Poderoso tem prazer em nos ouvir. Não é porque você é bom, não é porque você tem méritos, é porque Ele escolheu você para isso. É porque Ele tomou a iniciativa de ouvir você. Então, Josué diz que quando o povo clamou a Deus, Deus os ouviu. Por quê? Porque os Salmos diz que Deus tem prazer em ouvir os seus. Porque você foi tornado filho de Deus. Lá no livro de João, no capítulo 1, do 11 a 13, diz que Jesus veio para o que era seus e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, porque Ele tornou você filho dele, Ele te ouve. Eu escuto de boa mente os meus filhos, seja lá porque for, eu amo os meus filhos. E Deus nos tornou filhos dele em Jesus Cristo. Deus nos deu esse direito, essa prerrogativa de sermos filhos dele em Jesus Cristo. Por isso Ele nos ouve. Então, o ato de você orar e Deus te ouvir é um ato da graça de Deus, que Josué está falando aqui para o povo de Israel. Está dizendo: vossos pais tiveram medo do faraó, do exército do faraó, mas eu ouvi quando eles clamaram, e eu os livrei. E depois Josué vai falar aqui ao povo que Deus os conduziu pelo deserto. Você sabe que é uma coisa bem interessante? É Deus nos guiar nas nossas vidas, nos nossos caminhos. Lá em Provérbios 14, 12, diz que tem caminhos que parecem direitos ao homem, mas o seu fim são os caminhos de morte. Mas você não sabe. Às vezes você toma uma decisão que parece muito acertada, mas Deus está vendo: se entrar por esse caminho, vai morrer. E Deus fala aqui no livro de Josué que quem guiou Israel foi Ele. Por quê? Porque Ele é gracioso. Porque Ele queria que Israel chegasse no lugar que Ele tinha determinado para Israel. Agora, sabe de uma coisa, irmãos? No caminho que Deus traça para os seus filhos, às vezes tem lutas. Não imagine você, e nem tenha essa ideia na sua cabeça, ouvindo esses evangelhos tabajados que você ouve por aí, de que se você tornou-se crente, seus problemas se acabaram. Jesus disse: no mundo tereis aflições e tribulações, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nos caminhos que Deus traça, você pode encontrar problemas, você pode encontrar lutas. Você não pode, você vai encontrar com certeza. Não há ser humano que não encontre suas lutas. Israel encontrou as suas. Quando eles estavam se aproximando da terra prometida, Sion, rei dos amorreus, e Og, rei de Bazã, antes deles
de entrarem na terra prometida, fizeram guerra a Israel. E eu imagino a situação deles ali no deserto. Eles estavam pensando em entrar em Canaã. A terra de Sion e a terra de Og era antes de Canaã. E eram dois reis extremamente poderosos. Antes deles atravessarem o Jordão, esses dois reis resolveram fazer guerra a Israel. E Deus falou para Moisés: vá e não tema, porque eu sou com vocês. E eles foram e venceram a guerra. Por quê? Porque Deus graciosamente foi com eles. Eles destruíram Sion e Og, rei dos amorreus, e se apossaram da terra deles. Essa guerra, eu imagino que eles ficaram com muito medo, porque eu ficaria, e você também. Serviu para que eles tivessem vitórias estrondosas e que o povo de Canaã, para onde eles estavam indo, ficassem apavorados. Aquilo que parecia uma destruição da nação ainda no deserto, Deus se valeu para que o terror da vitória que eles tiveram sobre aqueles dois reis importantíssimos servisse de medo para aquelas nações. E a Bíblia diz que eles ficaram com os corações derretidos porque viram que Deus pelejava por Israel. Quando eles entraram na terra de Canaã, então vai acontecer um fato interessante, porque eu estava pensando sobre isso também. E Josué lembra disso, aqui nos versículos 9 e 10. É que Balaque, rei de Moabe, tentou fazer uma guerra secreta contra Israel. E para ter certeza de que venceria essa guerra, ele contratou o feiticeiro Balaão, que alguém chama de profeta. Balaão não era profeta. Balaão era um feiticeiro. Porque se dizia que aquele a quem Balaão amaldiçoasse ficaria amaldiçoado. Então ele contratou Balaão para amaldiçoar Israel. Israel não sabia de nada disso, nem da guerra que Balaque estava armando, e tampouco de ter contratado o Balaão. E Josué diz aqui nesse texto que Deus não ouviu Balaão, por isso ele não amaldiçoou Israel, e que Deus livrou Israel. Eu estava pensando num salmo que a gente tem um certo preconceito com ele, porque muita gente deixa esse salmo aberto em casa. Você não deve deixar sua Bíblia aberta nem no Salmo 91, nem salmo nenhum, nem lugar nenhum. A Bíblia deve estar aberta no seu coração. Bíblia não é amuleto. Bíblia é a palavra de Deus. Acompanhe comigo algumas palavras desse Salmo 91. Veja que tem coisas que nós não sabemos que elas podem acontecer conosco. E Deus está nos guardando delas. Esse Salmo 91 fala sobre isso. Acho que por isso que muita gente deixa esse salmo aberto em casa. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, diz ao Senhor: meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. Pois Ele te livra do laço que prende o passarinho e da peste mortal. Ele te cobre com suas penas, tu encontras refúgio debaixo das suas asas. Sua verdade é escudo e proteção. Não temerás os terrores da noite, nem a flecha lançada de dia, nem a peste que se alastra na escuridão, nem a mortandade que arrasa ao meio-dia. Poderão cair 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente contemplarás com os teus olhos e verás a recompensa dos ímpios. Porque fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo tua habitação, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque Ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, para que te protejam em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Versículo 13. Pisarás o leão e a cobra, pisotearás o leão novo e a serpente. Israel não sabia o que estava acontecendo, mas Deus sabia. E Deus fez o quê? Deus livrou. Então, se você anda com medo aí de alguma coisa que alguém possa fazer, saiba que isso não te atinge. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, maligno não lhe atinge, não lhe toca sequer. Esses dias eu estava conversando com um colega de trabalho, no meio de uma igreja aí, não importa, e ele falou para mim assim: eu acredito em batalha espiritual. Eu falei: e daí? Ele falou: porque o diabo arma laços, o diabo faz isso, faz aquilo. Eu falei assim: e eu conheço o agir de Deus. Não tem diabo que pare diante de Deus. Não tem batalha espiritual que
que se sustenha diante da força de Deus. Você sabe que as pessoas estão confundindo o poder de Deus com o poder do demônio? Demônio, ou o diabo, ou Satanás, é um ser criado, irmãos. Ele não tem poder igual ao poder de Deus. Ele não está lutando contra Deus. Ele não tem como lutar contra Deus. Ele é um ser vencido. Ele não é Deus. Você não precisa viver assustado. Você deve viver glorificando a Deus, porque foi salvo pela graça de Deus, porque o Espírito Santo habita em você, e aqui nesse salmo que nós lemos, diz: praga nenhuma chegará à tua tenda. Viva confiante, viva na força do Senhor, não com medo do demônio. Amém? E para finalizar, Deus enviou o seu terror sobre aquelas nações que queriam destruir Israel, e Josué mostra isso aqui como um ato da graça de Deus também. E finalmente, no versículo 13, Deus fala: eu vos dei uma terra que não trabalhaste. Tem muita gente que diz o seguinte: veja que injustiça de Deus. Por que tirar aquelas nações de Canaã de lá? Por que Deus não converteu essas nações? Por que Deus, em vez de botar Israel lá, não fez com que aquelas nações fossem convertidas? Se Deus não foi injusto quando tirou aquelas nações e pôs Israel. E você lendo a Bíblia, você percebe que Israel não era melhor do que ele. Aí alguém fala: por que Deus tirou? Deus é injusto, podia ter deixado. Diz no Salmo 24, 1: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Quando Deus tirou aquelas nações de lá, quando Deus despejou aquelas nações de lá, Deus tinha seus motivos, e a Bíblia diz quais são. E quando Deus pôs Israel lá e deu aquela terra a Israel, Deus não deu nada que não fosse dele. E sobre o que é seu, você tem direitos. Você tem um imóvel. Vai morar nele quem você quiser. Se você quiser alugar, você aluga. Se você quiser desalugar, você desaluga. Se você quiser deixar ele desabitado, você deixa. É seu. A Bíblia diz que a terra é de Deus, e Ele dá a quem quer. Então Deus não cometeu nenhum ato de injustiça tirando aquelas nações de lá, ou despejando-as, porque eles não cuidaram do que Deus mandou eles cuidarem, e pondo Israel no lugar. Deus deu a Israel o que era dele, a terra é dele. Não só a Palestina, a terra é dele, o mundo e aqueles que nele habitam. Então Deus não cometeu nenhum ato de injustiça. Bem, irmãos, o Deus eterno jamais mudou e jamais mudará. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, Deus é apresentado como um ser que age graciosamente. Eu quero repetir que o agir gracioso de Deus significa que Ele toma todas as iniciativas de fazer todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E nos dá. Ele não troca, não por causa dos nossos méritos, mas por causa do poder soberano dele, por causa do plano dele, por causa da vontade dele. Você ser salvo por Jesus Cristo significa que Deus olhou para você com amor, chamou você e pelo seu Espírito Santo te convenceu que você era um pecador e te trouxe para Ele. Você não tem méritos nisso. Portanto, louve a Deus, agradeça a Deus, porque você é objeto da sua graça. E se não fosse a graça de Deus, nem Israel, nem nós teremos nada diante de Deus, porque quando Ele olha para nós, para as nossas obras, para os nossos corações, Ele não vê bem algum que nos dê algum direito ao que Ele tem. É só por graça. E você está aqui pela graça de Deus. Você foi salvo pela graça de Deus. Portanto, louve a Deus, glorifique a Deus. Diga a Ele: muito obrigado, Senhor, pela Tua graça infinita, pelo Teu amor infinito, porque apesar de eu não ter méritos, apesar de eu não merecer, o Senhor quis me salvar e me salvou. E me deu uma eterna salvação em Jesus Cristo. A salvação que Ele te deu gratuitamente, você jamais a perderá. Primeiro, porque ela é eterna. E segundo, porque não é sua, é dele. Não foi você quem se salvou, foi Deus quem te salvou. E te salvou graciosamente. A Bíblia diz em Romanos que os dons e a vocação de Deus são irretratáveis. E você foi irretratavelmente salvo por Deus pela sua graça.
Amém? Que Deus, nosso Senhor, nos abençoe, nos faça entender a sua graça soberana, o seu amor, e vivamos em função dessa graça, em função desse amor. E que a nossa vida glorifique a Deus para a sua glória exclusiva. Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar. Deus, nosso Pai, te louvamos por essa noite, te louvamos por esses momentos aqui reunidos e queremos te agradecer profundamente, Senhor Deus, do fundo do nosso coração, pela tua graça demonstrada em Jesus Cristo. Não foi pelos nossos méritos, Senhor Deus, porque nós não os temos, mas pelo teu amor, pelas tuas escolhas, pelo teu querer soberano que nos trouxestes a ti. Então pedimos que o Senhor faça com que todos nós reconheçamos essa graça maravilhosa e, Senhor, e sejamos gratos a ti. Não só te agradecendo de lábios, mas de coração, e com a nossa vida, e com o nosso testemunho, e procurando levar outros a ti, Senhor Deus, para que também recebam de ti essa graça imensa. Em nome de Jesus, porque andamos agradecidos. Amém.